Que bom que você me convidou para estar na sua casa, no meio de uma situação que não é muito legal, né? Nós estamos vendo as dificuldades, mas você hoje pode me ter aí junto com a sua família. É muito legal você poder chamar o seu pai, chamar a sua mãe, chamar a sua esposa, chamar o seu marido, seus filhos. Traz tudo para a sala aí agora, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com vocês. Olha, durante todo o transcorrer deste trabalho, durante todo o tempo que você estiver nos ouvindo, desde o louvor, desde essa introdução até o final, se você quiser deixar o seu pedido de oração, nós vamos ter uma equipe orando por você, pessoas te acompanhando. Se você quiser, inclusive, que alguém entre em contato com você depois, deixe aí o número do seu WhatsApp, eles vão entrar em contato, vão falar com você, vão ver qual é a sua necessidade e, se possível, te ajudar. E eu sei que, mesmo que a gente não possa, Deus pode e vai fazer coisas tremendas pela sua vida. Olha, tenho certeza que Deus preparou esse momento para fazer algo novo no meio da sua casa. Nós temos a convicção de que tudo que nós fazemos está debaixo do cuidado de Deus e que quando Deus opera na nossa vida, quem é que pode impedir? Quem é que pode atrapalhar? Quem é que pode segurar aquilo que Deus já estabeleceu para você? Então nos acompanhe. Fique agora com esse louvor maravilhoso e eu tenho certeza que o seu coração será tocado de uma forma muito, muito, muito especial. Que vem lá do céu, me rendo totalmente a Jesus. Eu ouço a sua voz me dizer: eis que passo um novo caminho, eis que passo um novo caminho, eis que passo um novo caminho pra você. Eis que passo um novo caminho, eis que passo um novo caminho, eis que faço um novo caminho pra você. Adora ao Senhor. Vem lá do céu, me rendo totalmente
Glorifica o nome dele. Eu não posso ver, continuo a crer, vou me alegrar antes de provar por lugares altos eu andarei. Só tu és meu Deus, nada temerei, és minha proteção, em ti confiarei, por lugares altos eu andarei. Eu não posso ver, continuo a ter, vou me alegrar antes de provar por lugares altos eu andarei. Só tu és meu Deus, nada temerei, és minha proteção, em ti confiarei, por lugares altos eu andarei. Eis que faço um novo caminho. Eis que faço um novo caminho pra você, pra você. Eis que faço um novo caminho. Eis que faço um novo caminho. Eis que faço um novo caminho pra você. Continuamos falando sobre todo fim é sempre um recomeço. Isso mesmo, todo fim é sempre um recomeço. Nós muitas vezes temos até medo desse fim. A palavra fim parece que assim, olha, resume queda, resume derrota, resume tantas coisas difíceis. Olha, chegou o seu fim, você pensa, eu estou comprometido, já não consigo alcançar o que eu quero. Nós precisamos estar ligados nessa verdade. O fim não é o fim. Ele é uma vírgula para uma continuidade. Por quê? Porque nós temos Deus. E com o Senhor nós somos mais que vencedores. Você tem que acompanhar essa palavra no seu coração. Por isso eu coloquei como tema hoje, coragem para recomeçar. Isso mesmo. Repete aí comigo. Coragem para recomeçar. Tem que ter coragem. O recomeço, ele exige de você uma plataforma nova, um comportamento novo, um objetivo, um projeto, alguma coisa que traga para a sua vida uma realização. Então os planos de Deus, eles são perfeitos. Os planos de Deus são perfeitos. E nós precisamos estar ligados nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que tem preparado coisas tão grandes para as nossas vidas. Às vezes a gente se assusta com as dificuldades, nem conseguimos perceber por que Deus nos colocou naquela situação. Para nós, quando as coisas se complicam, a primeira coisa que vem é o medo, o pânico, o susto.
Sabe, eu tenho uma historinha que aconteceu comigo. Ele era jovem, bem jovem. Eu tinha acabado de comprar um carro. E lógico, jovem quando compra carro normalmente não tem dinheiro. Apertado, com dificuldade. E eu comecei a ver o pneu ficando liso. E naquela época, assim, andava de Fusca. E eu procurei o borracheiro, amigo de meu pai, e pedi para ele: você pode fazer uma gentileza para mim? Ele falou: o quê? Risca o pneu para mim. Ele falou: Marcos, eu não posso fazer isso. Seu pai não vai gostar desse tipo de situação. Mas eu perseverei na ideia, falei com ele que meu pai não saberia, fui lá e pedi para ele e ele riscou o pneu. Fez aquele traçado, né, que o pessoal faz no pneu. O que aconteceu? Estou indo eu na Viancheta trabalhar com um vizinho de casa e aí de repente no meio do caminho o pneu rasga. O carro até quase rodou, ele foi todo para um lado, todo para o outro, mas graças a Deus não aconteceu nada. E eu pensei, ainda bem que não aconteceu nada, mas melhor ainda que meu pai não está sabendo o que aconteceu, porque se ele souber, ele pode ficar muito bravo. Eu só não percebi que um outro vizinho passou atrás e viu o fato. E quando chegou na minha casa, ele contou para o meu pai o que tinha acontecido, que ele foi falar de entre aspas, um livramento, né? A bênção de eu não ter sofrido acidente e tal. Meu pai ficou um bocado nervoso, sabia que meu pneu não estava bom, mas eu falei que ia dar um jeito, ele pensou que fosse comprar, mas eu não tinha dinheiro, então o meu jeito foi o jeito mais errado possível. E ele foi até o borracheiro e perguntou para ele, para aquele rapaz que era amigo nosso: foi você que riscou o pneu para o Marcos? E ele falou: olha, eu falei para ele que o senhor não queria que fizesse. Ele falou assim: mas você fez. Ele falou: fiz, mas é porque ele falou que não tinha dinheiro. Tanto é que eu nem cobrei nada dele, eu fiz isso por amizade. Quer dizer que você quase mata o meu filho por amizade. Ele falou: não, é porque ele estava realmente com medo, ele vai para São Paulo, o guarda podia pegar, e aquela coisa toda. Eu não sabia de nada, fui de lá do trabalho para a escola, da escola eu voltei para casa, e quando eu cheguei em casa, já 11h30 da noite, quase meia-noite, meu pai me esperando. Eu achei estranho a luz do quarto dele acesa. Quando eu entrei na casa, ele abriu a porta, e ele veio lá e falou: o que aconteceu hoje? E eu falei: epa, essa história está estranha. E aí ele falou para mim: eu não falei para você não fazer? Eu falei: pai, eu não tinha dinheiro. Ele falou assim: nunca mais faça isso, volta amanhã lá no borracheiro. Eu falei: mas eu vou lá de novo, eu não tenho nem pneu para riscar agora, o que tinha já rasgou, né? Pensei comigo. Ele falou assim: vai lá e fala com ele. E quando eu cheguei no borracheiro, meu pai tinha comprado 4 pneus, eram recalchutados, mas eram novos, e ele já tinha pago os 4 pneus, e já tinha pago a instalação. E aí naquele momento eu entendi como Deus trabalhou na minha vida, porque ele pegou aquele momento que parecia ser o fim, uma perda. Eu falei: ele vai me proibir de andar com o carro do jeito que está, vai dizer não faço mais isso, e ia tirar, né, a chave da minha mão e falar: é muito risco para você. Ao invés disso, ele providenciou para que eu tivesse a condição de andar com os 4 pneus inteiros e novos. Então muitas vezes o fim não é o fim, ele é a chance do recomeço. A partir daquele dia ele me explicou uma coisa. Ele falou: você não compra pneu quando você tem dinheiro, você ajunta o dinheiro para quando você precisar ter o dinheiro das coisas que são necessárias. Ele falou sobre fazer provisão, né? Provisionar, sobre guardar o recurso. E nós muitas vezes não entendemos isso, porque a maior parte das pessoas, não só jovens, mas as pessoas também fazem a mesma coisa. Eles utilizam o carro até acabar. Quando de repente já venceu o óleo, quando de repente já ficou careca o pneu, aí ele fala assim: eu preciso de dinheiro para comprar o pneu. Mas ele não costuma ir guardando um pouquinho de dinheiro a cada tempo, para quando chegar daqui a um ano, ele ter aquele dinheiro para fazer aquela coisa. Foi a chance que meu pai teve de me ensinar, antes mesmo de eu aprender o que era contabilidade, o que era, né, controle financeiro, o que era provisionar. Então pensa nisso, meu irmão. Deus tem coisas fantásticas e Ele quer sempre abençoar você. É importante nós desenvolvermos essa intimidade com Deus. Por quê? Porque o Pai ama o Filho e Ele tem o melhor para colocar sobre a sua vida. E nós precisamos estar especificamente preparados para as grandes realizações que Ele tem. Ao invés de olhar para a dificuldade, eu começo a olhar agora para a realização. Eu começo a entender que ainda que o mundo diga a palavra fim para mim, Deus está dizendo sempre assim: recomeço, recomeço, recomeço. Ele está estabelecendo você de uma forma especial para que você tenha uma grande vitória. Então, grava isso. Deus quer mudar a sua história já. A história de um personagem muito fantástico. Olha, é uma mulher, mas ela fez ali um trabalho muito legal. Esther, a rainha Esther, Radassa também pode ser chamada. Naquela passagem, naquele período,
algo muito louco aconteceu, algo muito difícil até de se explicar. Imagina uma mulher que pertencia ao povo judeu e os pais dela são mortos. E ela passa a ser cuidada pelo tio Mardoqueu. E aí nesse período de cuidado, ela foi exilada junto com ele e vai realmente para a Pérsia. Vai morar em outro lugar, debaixo de uma autoridade que não era o povo dela, não era o rei dela. Mas acontece algo mirabolante, algo muito diferente. A rainha que era da época, Vasti, acaba se desentendendo com o rei. Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão nós vamos ficar aqui muitas horas. Mas se desentendendo com o rei e perde a sua posição de rainha e abre-se um novo espaço, uma nova chance. Aquele lugar que estava totalmente já identificado por Vasti, já não tem mais a rainha. E agora sai ali um edito que deveria, se todas as jovens de boa aparência, que ainda fossem solteiras e virgens, deveriam se inscrever. E aí o tio Mardoqueu vai lá e escreve Esther. Ela é vista, achada de boa aparência, interessante, e é colocada para participar. Há todo um preparo, que eu não vou entrar em detalhes. Mas depois disso, a rainha Esther, já chamo de rainha, porque ela passa a ser a nova rainha. Ela assume uma posição que não pertencia a ela. O rei Assuero agora passa a ter ela como esposa e dá a ela a posição, a autoridade. Imagina, se a gente olhasse só para isso, já seria um recomeço fantástico. Você já imaginou alguém que era órfão, que era levada como escrava, ser saída como exílio, já não tinha poder, já não tinha nada, e ela estava agora concorrendo, e mais que isso, ganhando a posição, sendo colocada como a mulher que foi escolhida pelo rei, essa mulher que foi separada de uma forma especial para viver com aquele homem. Um reino, o reino Pérsia, que era considerado um maior reino da época. E aí você fala assim, olha que posição privilegiada, um recomeço. Quem não tinha mais o pai, quem vivia vamos dizer assim, por misericórdia, cuidada pelo tio, agora tinha todo um reino embaixo dos seus pés. Agora ela sabia que todo aquele povo, que o palácio, que os empregados, que tudo aquilo lá estava a serviço dela. É muito importante a gente entender isso, porque ali começa uma nova posição, uma nova estratégia, um novo começo, algo que Deus preparou de uma forma especial. O tio dela, ele era um homem fervoroso a Deus. Mardoqueu era fervoroso. Ele não se dobrava a ninguém, somente a Deus. Por isso, tinha lá um dos homens do rei, tinha alguém que servia o rei, vou falar o ministro do rei, chamado Amã, e ele ficou muito irritado por perceber por que é que Mardoqueu não se dobrava a ele. Todos, quando viam ele passar, se dobravam, reverência, tratavam ele lá como senhor, e Mardoqueu estava sentado, continuava sentado no mesmo lugar, porque ele reconhecia como autoridade o rei politicamente e espiritual apenas Deus, e nada mais. Aquilo irritava demais Amã. Irritava tanto que Amã se preparou para matar, mas não apenas Mardoqueu. Ele descobriu que Mardoqueu era judeu e que ele tinha essa definição, esse posicionamento, exatamente porque ele seguia Deus. Então Amã achou por bem fazer o seguinte: sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar com todos, eu vou matar a todos, eu vou procurar uma forma de acabar com todo judeu existente na nossa região, aonde se possa alcançar. E aí ele pede ao rei que saísse um edito, aonde um povo estranho, que se dobra a Deus, fosse agora eliminado, fosse morto, e colocou uma data inclusive. E essa data estava estabelecida, e quando Mardoqueu conheceu esse projeto, ele ficou deverasmente irritado, angustiado e determinado. Ele se posicionou de uma forma especial. Por quê? Ele entendeu que todo fim dá a razão para o recomeço. O que parecia ser morte, parecia ser derrota, tornaria-se agora um recomeço, e um recomeço especial, poderoso, uma evidência de crescimento de um grande povo, de uma grande nação, a nação de Deus, o povo de Israel. Para nós,
talvez a gente já desse como acabado. Olha, infelizmente o povo judeu vai ser terminado. Porém, nós falamos sobre coragem para recomeçar. E é agora que eu quero começar a pregar para você, agora que eu quero começar a falar do que Deus colocou no nosso coração. Comportamentos que fortalecem a coragem. Isso mesmo. Repete aí na sua boca onde você está. Eu preciso de comportamentos que fortalecem a minha coragem, que me dá coragem, que me estabelece na coragem, que me posiciona na coragem, que abre meus olhos para eu entender que eu só preciso de um posicionamento, coragem, para alcançar o objetivo que Deus tem preparado para mim. Caso contrário, não vai acontecer. Então deixa eu falar desses comportamentos. O primeiro, se conscientizar. Olha, se conscientizar. Olha o que diz aqui em versículo 7. Né? A gente está aqui, deixa eu ver aqui, Esther capítulo 4, no versículo 7. Eu estou deixando de ler a palavra primeiro para fazer a leitura parcial dentro de cada bloco para facilitar para você. Então, se conscientizar. Versículo 7. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus que destruísse. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e fizesse saber, para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Olha, nós vemos aí Mardoqueu, ele pegou o edito, ele chamou um escravo, um empregado, e falou para ele assim: você vai entrar lá no palácio, você vai levar esse edito, vai contar para Esther o que é que aconteceu. Vai dizer para ela que ela vai ter que entrar na presença do rei para pedir para o rei ou que revogue ou que mude essa situação. Caso contrário, realmente todo o povo vai morrer. Né? E hoje nós olhamos para essa palavra e nós percebemos assim: quantos cristãos têm ouvido muitas coisas que não têm base na Bíblia? Quantos cristãos têm resumido a palavra, têm colocado ela como um facilite, né? Uma coisa facinho, uma coisa mais, como é que eu vou dizer, sem problemas, mas ele não enxerga que as dificuldades são inerentes ao meio. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava dizendo e está dizendo para nós que as dificuldades virão. Então, hoje nós precisamos, antes de mais nada, conhecer. O que eu falei para você? Se conscientizar. Quem não conhece a Bíblia vai ser sempre enganado. Quem não conhece a Bíblia vai achar que certas situações são pontos finais. Quem não conhece a Bíblia não vai entender que no meio de tantas coisas Deus tem um recomeço para os seus queridos. Quem não conhece a Bíblia não vai conseguir entender quantas vezes Deus pegou situações perdidas, situações que pareciam já ser de derrota e transformou elas em vitória. Então algo que precisa surgir no nosso coração, que precisa fazer parte do nosso coração, é que nós precisamos ter o quê? Conhecimento. Nós precisamos saber, nos conscientizarmos daquilo que Deus tem para falar com a gente, para fazer conosco, para usar a nossa vida, para estabelecer, talvez aí na sua casa, você tenha visto tantas lutas, tantas dificuldades e não tenha entendido algo tão especial, que Deus chamou você, não foi para ser derrotado. Deus chamou você, não foi para abrir mão e perder as coisas. Deus chamou você, não foi para ficar brigando no casamento, para ficar brigando com as pessoas, para aceitar uma falência como se fosse algo normal. Deus chamou você para fazer coisas tremendas, só que no meio dessas coisas tremendas, você vai perceber um detalhe muito importante. Vai ter que mudar, vai ter que recomeçar. E só recomeça quem conhece, só recomeça quem tem entendimento, né? Se você vai construir uma casa, você tem o sonho da casa. Você imagina que você quer 5 quartos, você imagina que você quer 3 banheiros, você imagina que você quer uma garagem para 4 carros. Você conta isso para uma pessoa, um arquiteto. E esse arquiteto vai pegar o papel e vai desenhar uma planta. Como é a fachada, como é tudo isso. Ele vai desenhar. Você agora tem um projeto. Você tem projeto. Mas se você ainda desejar construir esse projeto, você vai procurar o quê? Um engenheiro.
E o engenheiro vai dizer qual é o produto que vai se usar para aquilo, segurança e etc. Mas se ainda assim, se você quiser construir, você vai chamar um pedreiro. E esse pedreiro ainda vai chamar um ajudante, 2 ajudantes, uma equipe. E aí sim, você vai poder chegar ao fim e ter a sua construção. Ou seja, se você não entender isso, se você não se posicionar nisso, se você não se liberar para isso, o que vai acontecer? Vai chegar um exato momento que você, por falta de conhecimento, vai dizer, puxa, bem que eu deveria ter falado que um banheiro a mais, ou uma estrutura de entrada, ou agora toda a parte de aquecimento solar, ou toda a parte de aquecimento a gás, ou toda a parte de água, piscina aquecida, sei lá, informações que você precisava ter para poder fazer aquela casa de uma forma especial. Então isso faz com que a gente comece a prestar atenção no que? Deus tem um projeto para a sua vida. Mas o projeto para a sua vida passa por você se preparar para a realização do projeto, para o conhecimento do projeto. Por isso que eu falei, você precisa se conscientizar do poder de Deus, da salvação que Ele deu a você, da identidade de filho que Ele colocou sobre você e que você foi escolhido sim para coisas tremendas. A conscientização faz com que você seja mais forte, mais determinado, mais posicionado e toda a realização virá sobre você de uma forma especial. Então, conscientização é muito importante. Segundo, descobrir a motivação do medo. Isso mesmo. Olha, a coragem, ela tenta nos debilitar. Mas eu preciso descobrir a motivação do medo. O que é que me traz medo? Por que é que eu estou com medo? O que é que me atrapalha? O que é que bloqueia a minha coragem? O que é que rouba o meu ir, o meu determinar, o meu acontecer? O que é que me tira disso? O que é que me atrapalha nisso? É muito importante. Então, descobrir a motivação do medo. Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E nestes 30 dias não tenho sido chamada para ir ao rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Olha, ela tinha um medo. Por quê? Porque havia uma lei. A lei dos persas dizia isso, que se alguém entrasse na presença do rei sem ser chamado pelo rei, e ele não levantasse o cetro dele, ele não desse autorização, aquela pessoa não sairia de lá senão já acorrentada, pronta para morrer ou ficar presa. Não existia outra saída. Ela não poderia e não deveria ter entrado. Se ela entrou sozinha, ela está correndo um risco. E Esther começa a falar para ele do medo, que comumente, anda de mãos dadas com uma área muito específica do ser humano. Você sabia? O medo e o orgulho andam de mãos dadas. A maior parte das vezes, o medo está grudado, engalfiado, amarrado com o orgulho. E é o receio de nós perdermos aquilo que nós nunca tivemos. Isso mesmo, é o receio da gente perder o que nunca tivemos. Por quê? Porque aquilo que é nosso, nós não temos medo de perder. Aquilo que verdadeiramente faz parte de nós, por exemplo, sabedoria. Sabedoria é alguma coisa que não se amarra nas suas costas, nem se coloca na sua mochila. Quando você tem sabedoria, ela passa para dentro de você. Alguém pode cortar um dedo seu, alguém pode machucar você, alguém pode arrancar todos os seus cabelos, mas a sua sabedoria ninguém pode tirar. Ela já está dentro de você. Ela verdadeiramente é algo que é seu, não uma televisão. Uma televisão parece minha, mas se o ladrão for lá e pegar, passa a ser dele. Então ela não era exatamente minha, ela estava sobre o meu poder. A mesma coisa é agora o que o orgulho faz. O orgulho faz você pensar que aquilo que está com você é seu. Mas não é seu. Está com você, mas não é seu. Então nós precisamos mudar essa conformação. Quando as pessoas crescem e se posicionam, a primeira coisa é valorizar a posição alcançada. Você já reparou? Era pobre e ficou rico. Dali em diante, ele quer mudar todas as coisas. Ele não quer mudar só o que ele come. Ele não quer mudar o que ele veste. Ele muitas vezes já não quer aquela amizade, já não quer ter a afinidade. Ele já começa a ter até medo. Esse pessoal é perigoso. Eu nasci no meio da favela, mas eu não quero andar lá, que é perigoso. Mas poxa, você andava lá, você conhece tudo de lá, você tem até amigos lá. Para com isso. E aí nós começamos a perceber como a área de orgulho
tem roubado muitas pessoas de conhecerem as manifestações de Deus. Muitos vêm de lugares terríveis, muitos não estudavam, não tinham conhecimento. Depois que fizeram 2 faculdades, se acharam catedráticos, se acharam os melhores. Nós temos e devemos ter todo o conhecimento e todo o preparo. Mas o mesmo Deus que nos deu a capacidade, o mesmo Deus que nos deu os estudos, o mesmo Deus que nos fez ficarmos abastados financeiramente, o mesmo Deus que nos deu a saúde, é o Deus que vai continuar fazendo tudo de novo quantas vezes forem necessário. Ei, se você está perdendo essa visão, é porque você está se desacreditando. Mas como é que pode? Eu era pobre e acreditava em mim. Eu sou agora com mais recurso e não me acredito. Porque você começa a ter medo de perder. E o medo, ele rouba aquilo até que você pensa que tem. O medo atrapalha. O medo começa a colocar impedimentos. Então cuidado. Você foi capaz, você cresceu, você prosperou, você se tornou um cristão de alta estirpe, debaixo da palavra de Deus, já orou e curou pessoas. Agora tem medo de orar porque alguém está enfermo? Tem medo de clamar porque disseram na televisão, disseram não sei aonde? Amado, nós não fazemos nada de errado, mas nós temos uma convicção: maior é aquele que está conosco do que tudo que está no mundo. Há uma palavra profética liberada sobre a sua vida, há uma palavra profética liberada sobre a sua casa. E você precisa estar preparado para viver sobre ela, para testificar. Nós tivemos confiança para alcançar toda a realização. Agora nós temos que continuar. Deus é contigo. Repete aí: Deus é comigo. Se Deus é com você, quem será contra você, meu irmão? Quem vai bloquear o que Deus já começou? Tem novidades para a tua vida. E Deus quer que você suba degrau por degrau. Alcance. Terceiro, restabelecer o nosso chamado. Olha, irmão, isso é bem forte. Restabelecer o nosso chamado. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Ele está dizendo aqui, está falando para Ester assim: Ester, você não merecia, ou não deveria ter estar aí, Deus que te colocou aí. Você alcançou tudo isso, você chegou a esse lugar. E se Deus está te escolhendo para fazer alguma coisa grande, e você está com medo, você está se encolhendo, você não está acreditando, com certeza Deus vai levantar outras pessoas para fazer. É difícil falar isso para as pessoas, não é? De repente alguém aceitou a Jesus, era um dependente químico, talvez até um assaltante, talvez até coisa mais complicada, e aí ele pega e começa a ficar assim: vai lá, faz a célula. Não, eu não quero fazer célula. Não, sabe aquele povo lá é um povo estranho. Até outro dia ele era o estranhaço. Até outro dia ele era o perigosaço. Até outro dia as pessoas não queriam ficar perto dele. Aí Deus deu a ele essa graça, deu a ele essa condição, deu a ele essas maravilhas. E agora ele está julgando os outros menores que ele. Ele esqueceu que foi o Senhor que o levantou. Da onde ele veio? Nós precisamos restabelecer o nosso chamado. Será que você entende que quando Deus levanta alguém que estava perdido, ele não levanta alguém simplesmente por levantar, é porque ele tem um grande projeto na vida dessa pessoa, é porque ele tem algo muito especial para colocar sobre a sua vida, é porque ele acredita que você é a ferramenta poderosa de Deus para trazer situações tremendas, gloriosas, e a tua boca será uma boca profética, os teus olhos enxergarão coisas que as outras pessoas não enxergam, os teus ouvidos estarão voltados para o Senhor, e os milagres se farão através de você. Será que você entende o que é isso? Ester agora, que estava dentro do reinado, que era uma rainha, que estava no palácio, que era tratada como alguém tão especial, não entendeu que talvez não fosse nem para ela estar lá sendo judia. Ela não pertencia àquele povo. Ela chegou lá como alguém que foi tirada, foi lançada fora, veio como escravo. E agora como é que ela estava ali? Ela não percebe. Nós temos um chamado da parte de Deus. Temos que voltar às nossas origens. Você foi escolhido, amado. É você mesmo, estou falando com você. Você foi escolhido.
Não, eu nem aceitei a Jesus ainda. Se você está me ouvindo, é porque Deus tem algo muito grande com a sua vida. Se você está me ouvindo, é porque Deus escolheu você. Quantas pessoas chegaram na igreja, não era nem para eles virem, mas aí encontrou um amigo com um amigo do amigo, por causa do amigo, saiu de lá, veio de carona, chegou na igreja, às vezes convidaram para tomar um café. E a palavra de Deus alcançou ele. E a palavra de Deus tocou nele. Aí você fala assim, ai que coincidência. Você acha que é coincidência? Você acha que Deus já não tinha marcado aquele minuto, aquele encontro e já não tinha um propósito naquela vida? Deus tem um propósito na sua vida. Você é um salvador, um libertador, um restaurador, um transformador de vidas, porque você está debaixo da potente mão do Senhor. Você está debaixo de uma palavra de Deus profética. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo para você que é você que vai ensinar muita gente. Sua casa será transformada. Mas além da sua casa, os vizinhos vão saber. Os amigos de seus filhos vão saber. O amigo do marido vai saber. A amiga da esposa vai saber. O colega de emprego vai saber. Sabe por quê? Porque você vai resgatar o seu chamado. Você vai pegar aquilo que é promessa de Deus. Toda a proteção para que Deus possa fazer qualquer coisa sempre virá dele mesmo. Ele não está esperando que você seja um super-homem. Ele está esperando que você entenda o chamado, que você se libere para receber. Olha o que fala no Salmo 91, versículo 9. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. Você está aí sentado, talvez agora me ouvindo e dizendo assim, o que pode estar acontecendo? Olha, eu não sei o que pode estar acontecendo aí na sua vida, mas eu digo para você com olhos espirituais, Deus já deu ordens ao teu respeito, para que os anjos te guardem, para que Ele mude a tua situação, para que Ele estabeleça a tua família, para que Ele renove as tuas forças, para que Ele apague as marcas do passado, os machucados, as feridas, e você tenha um recomeço fervoroso na presença de Deus. Não é um recomeço com Ele simplesmente, mas é lembrar a promessa que Ele já fez, o que Ele já declarou, o que Ele já colocou como proposta, e ainda que você não tenha pego para você, está escrito na palavra dele, e se você tiver a paciência de ler a Bíblia, você vai encontrar lá mais de 8.000 palavras de bênção para você, declaradas e determinadas. Então acredite nisso, você nunca estará sozinho enquanto andar debaixo da vontade de Deus. Ei, você nunca estará sozinho. Você nunca vai depender da sua força toda. Você vai depender da força dele. A força dele é específica, objetiva, direta e realizadora. Deus quer multiplicar essa manifestação sobre a sua vida. Deixa eu falar de mais um comportamento que fortalece a coragem. Quarto, empoderar sua intimidade com Deus. Repete comigo. Hoje eu vou empoderar a minha intimidade com Deus. Eu vou fazer ela se tornar grande. Eu vou dar a ela todo o poder necessário para uma grande realização. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Veja, Esther entendeu. Ela resgatou quem ela era. O que é que Deus tinha falado com ela desde o começo? Qual era a promessa do povo judeu? Ei, nós não fomos chamados, a Bíblia diz isso. Você não foi chamado para ser cauda, mas foi chamado para ser cabeça. Não foi chamado para estar por baixo, mas foi chamado para estar por cima. Quantas coisas Deus foi colocando. Ele diz: 1.000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Quando eu começo a ouvir quantas palavras proféticas foram declaradas ao meu respeito e ao teu respeito, eu começo a entender, peraí, tem um poder que precisa fazer parte da minha vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso me aproximar de Deus. E não tem nada que aproxime mais você de Deus do que o seu comportamento.
quando você conhece a palavra, quando você ora e jejua, quando você entra nesse posicionamento. Foi isso que ela fez. Ela imediatamente se posicionou desta maneira. O que ela fez? Ela falou para Mardoqueu: você tem razão, eu não posso ter medo, eu não posso ter dúvida, eu posso passar por qualquer situação, o inimigo pode querer me atrapalhar, mas maior é o Deus que está sobre os judeus, maior é o Deus que está sobre a nossa cabeça, sobre os cristãos. Então, quando a gente olha para isso, ela coloca uma posição para ele: eu preciso de fortalecimento espiritual, eu preciso que os anjos do Senhor, eu preciso que o comando de Deus se manifeste. E ela coloca 3 dias de jejum e oração diante de todos. Todos vão participar. Toda a equipe deles, todo o pessoal que conhecia eles, agora ia ficar 3 dias sem comer, sem beber e debaixo de uma busca. Para quê? Para que quando ela chegasse na presença de Assuero, do rei Assuero, ele já estivesse com o coração quebrantado. Por quê? Porque ela mesma disse: nos últimos 30 dias ele não me chamou. Nos últimos 30 dias ele não quis conversar comigo, não quis me ver. Então há alguma impossibilidade, mas não existe impossibilidade que não seja quebrada através do jejum e da oração. É isso que precisa arder no nosso coração, porque quando nós jejuamos, nós quebrantamos a nossa carne, nós reduzimos a nossa carne e nós estabelecemos a nossa autoridade espiritual. Nós firmamos a nossa autoridade espiritual. E se você sabe que as coisas físicas são regidas pelas coisas espirituais, nós sabemos que quando Deus criou o céu e a terra, ela era uma terra sem forma e vazia, e Deus não precisou de pai nem nada, ele só foi determinando: haja luz e ela se fez. Ele foi determinando: venha os luminares, venha, foi falando o que era para acontecer. Ou seja, a autoridade espiritual está acima da autoridade física, e nós precisamos apresentar o nosso corpo preparado, a nossa mente preparada. Ela fala assim: ainda que não seja segundo a lei, ela quebrou um princípio do mundo, mas não quebrou um princípio de Deus, porque ela estava debaixo da palavra de Deus. Então ela sabia: eu vou entrar e eu vou chegar lá, e tem uma saída estratégica, é ele levantar o cetro para mim. Ela não estava cometendo nenhum crime, mas ela precisava que o coração de Assuero fosse tocado. E aí ela vai mais fundo. Sabe o que ela fala? Se perecer, pereci. Sabe o que ela está dizendo? Se eu tiver que morrer, eu morri. Pronto. Mas eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou entrar, eu vou salvar o povo judeu, eu vou tomar uma atitude, porque ali o decreto era que todo o povo judeu fosse morto. Então ela sabia que o que ela estava fazendo agora, Mardoqueu chamou a atenção dela para isso. Ei, o que você está fazendo agora não é por você, é por todos. Agora é uma manifestação que alcança o coração de Deus, que mexe com a estrutura. Então nesse momento, ela fala: se eu tiver que morrer, eu morro, não tem problema, mas eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou entrar nessa dimensão sobrenatural. Deus preparou uma estratégia para que pudesse dar um recomeço ao seu povo, e a estratégia era essa: que aquelas pessoas jejuassem, orassem, se posicionassem, para que ela pudesse ir ao teu rei e conversar com ele. Aqui você vê que ela ainda não estava nem falando o que ela faria quando chegasse lá, mas ela estava falando que ela precisava chegar lá. O restante ela estava confiando que Deus faria. Ela estava convicta que Deus realizaria. Você precisa se mover, agir para que Deus reaja. Você precisa se posicionar para que Deus estabeleça a vitória sobre a sua vida. Nós precisamos ter essa convicção que Deus espera a nossa obediência para poder entrar ao nosso favor. Ele não vai te empurrar para fora, ele não vai te atacar, mas ele vai dar a você a condição de você ser um homem de honra, uma posição de honra, uma pessoa que faz a obra acontecer. Então se levanta e vai adiante, porque Deus tem coisas muito melhores para você. Não sei se você conseguiu entender, né? Deus não queria que o povo judeu angustiado no meio do povo persa, mas ele estava querendo que o povo tivesse a posição da promessa. O povo de Deus está debaixo da bênção de Deus, e ele queria restaurar essa condição, mas só tinha um jeito: quando ela, Mardoqueu e aquelas pessoas que estavam lá se posicionassem. A palavra, o edito, era para morte, mas agora era a hora do recomeço,
do reposicionamento. E ela estava se posicionando para isso, né? Nessa visão, Amã, que queria matá-los, construiu uma forca lá, né? Ele fala de 25 côvados de altura, ele fez toda uma porção de coisa, achando assim, eu vou matar Mardoqueu, depois eu vou matar todo o povo judeu, porque eu sou muito perigoso, eu tenho poder, eu ando perto do rei, eu sei que eu posso todas as coisas. Eu imagino Deus rindo disso tudo. Pode o quê? Vai matar quem? Talvez você na sua vida já olhou para o patrão e disse, puxa vida, esse patrão não gosta de mim. E o patrão falou, é mesmo, vou acabar com você. Eu imagino Deus rindo e dizendo, ele não sabe o que ele está mexendo. Já pensou a dificuldade que está vindo aí? Quantos problemas acontecendo no mundo, no Brasil? E as pessoas valorizando as reportagens, as pessoas. E Deus falando assim, por que vocês não valorizam a mim? Que sou o Senhor dos senhores, o autor e consumador da vossa fé. Por que vocês não me valorizam? Por que vocês não pegam, né, esse período disponível, já que vai parar por lei, não pega esse período disponível e coloca lá uns cultos entre a própria família? Não precisa ir lá fora não, entre a própria família. Foi o que Mardoqueu falou para Esther, que era sua sobrinha. Ei, você não entendeu por que é que Deus colocou você aí? Nós não estamos entendendo por que é que Deus dá uma parada geral na terra. É como se ele dissesse, vou dar um alívio para vocês, vou dar um refrigério para vocês, vou dar uma capacitação diferente para vocês orarem, para vocês clamarem, para vocês se posicionarem, para vocês fazerem o que for necessário. O patrão era o dono, mas agora já não é mais. As pessoas eram presas nos horários da empresa, mas agora não são mais. As pessoas tinham que tomar o ônibus na hora que não sei o que lá, agora ele segura os ônibus. A gente não percebe quando Deus quer nos dar um refrigério e quando quer nos dizer assim, povo de Deus, é hora de recomeço, é hora de restituição, é hora de renovo, é hora de nós clamarmos para ver os sinais de Deus acontecerem. Coisas tremendas estão por acontecerem. Quinto e último item, o recomeço de Deus é perfeito. O recomeço de Deus é perfeito. O rei Assuero deu o anel de selar na mão de Mardoqueu, que criou uma lei onde os judeus pudessem se defender atacando seus inimigos. Na lei dos medos e dos persas, não poderia ser revogada. Toda vez que fazia um edito e colocava o anel de selar do rei, aquele edito nem o rei podia revogar. Porém, não queria dizer que não pudesse se fazer outro edito, que fosse até contra aquele. Ou seja, você não acaba com aquele, mas você cria um outro que se sobrepõe àquele de alguma maneira. Por isso, quando Amã foi enforcado, foi dada a casa de Amã na mão de Mardoqueu. Foi dado agora a chance, quando Esther contou, eu não quero entrar em detalhes, senão a gente vai muito longe, mas quando Esther conseguiu mostrar que Amã estava fazendo mal, o rei reconheceu, deu o anel de selar na mão de Mardoqueu e disse para ele, faça um edito para poder defender o seu povo. Amados, até aqui o povo judeu era um povinho, que veio como, vamos dizer assim, escravo, tá? Foi tirado da terra dele, não tinha posição nenhuma, ele estava ali numa dependência. Mas agora, Mardoqueu já não é qualquer um, ele já é uma autoridade. Ele já está lá como uma autoridade. Ele já pode decretar, ou seja, escrever decretos. Ele tem o anel de selar do rei. Olha a diferença, que a gente nem percebe quando a gente está vendo as coisas, mas Deus tirou o povo dele debaixo de todo um posicionamento onde ele era subjugado, para agora colocar eles em autoridade. E Amã já não existia mais, e o rei tinha dado a autoridade na mão dele, então agora dependia de quem? De Mardoqueu, e Mardoqueu vai se posicionar. Olha o que diz aqui em Esther capítulo 8, versículo 16, e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra, também em toda a província, e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos do povo da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. O povo que era morador, que não era judeu, começaram a se converter ao judaísmo para andar junto com os judeus, porque eles perceberam qual era o tamanho do poder daquele povo. Um povo que foi subestimado para a morte, agora é o povo que comandava. Era o povo que estava sendo chamado para fazer coisas maiores, tremendas.
Então começou a haver uma grande conversão de pessoas de outros deuses, de outras religiões, agora ao judaísmo, passando a estar debaixo do comando e da orientação deles. A mudança é tão clara que eles falam aqui: houve luz, houve alegria, houve gozo, houve honra. Também em todas as províncias, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquetes e dia de festas. Já pensou? Um povo que tinha uma palavra de morte, uma palavra de derrota, agora está fazendo festa. Você que talvez fica pensando: puxa vida, eu tenho uma palavra de passar apertado, de ter minhas finanças apertadas, de ter falência da minha empresa, de ter dificuldades. Eu lanço uma palavra profética sobre a sua vida agora. Tudo que está acontecendo no Brasil não vai reduzir a sua vida. Vai prosperar a sua casa, vai trazer saúde para a sua família. Ouça bem, até o pouco que você tinha será multiplicado. Sua casa será reconhecida por um novo poder, por uma nova autoridade. Eu coloco profeticamente sobre você e toda a sua casa a riqueza de Deus, porque a riqueza do homem acaba, mas a riqueza de Deus nunca. Então essa riqueza vem sobre a sua vida, assim como eles tinham uma palavra de morte e agora tem uma palavra de autoridade. Assim como foi definido que eles seriam dizimados, diminuídos, acabados, e agora as pessoas estavam se convertendo ao judaísmo, assim a tua casa será abençoada, teu celeiro será farto, a tua família terá recurso, a tua conta bancária aumentará. Se você é empresário, você terá uma prosperidade ímpar, tua casa terá o melhor. Se você investiu aí até mesmo nessas ações e achou que as coisas caíram, o teu país vai se levantar, as ações se levantarão e você vai ganhar o que nunca ganhou na vida. Eu profetizo como homem de Deus que o melhor do Senhor vai alcançar a tua casa, vai responder ao desejo do seu coração e nunca mais vão falar de você como falavam antes. Não mais povinho, escolhido, separado, abençoado, preparado, estabelecido, profético. Você será alguém escolhido por Deus para fazer a diferença no lugar que você chegar. Todos saberão que o Senhor é contigo, todos entenderão que o chamado está sobre a sua cabeça e absolutamente nada, nem ninguém poderá atrapalhar. Prepara o teu coração. O medo não vai manter você cativo, o medo não vai roubar você, mas em tudo você crescerá, se multiplicará e o nome do Senhor será exaltado. Olha, Mardoqueu criou um marco, criou um dia, antes de, depois de, sabe aquela coisa? Ele criou um marco. Olha o que fala aqui em Esther 9:20. Mardoqueu escreveu essas coisas, enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que fizessem dias de banquetes, de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e de dar dádivas aos pobres. Era para eles terem morrido todos. Ao invés de morrer, cresceram. Ao invés de perder, acharam. Ao invés de ter pobreza, passaram a ter riqueza. E até hoje, eles estão aí fazendo a festa do Purim. Até hoje eles estão festejando. É por isso que o povo judeu tem festas marcadas para cada situação. E nessa não foi diferente, foi determinado. E hoje, se você for para Israel, você vai descobrir que tem a data aqui certa, onde se festeja o dia que Deus deu o livramento ao seu povo. Marca essa festa no teu coração. Essa palavra, esse domingo, é o dia que Deus começa a dar livramento à tua família, à tua casa, aos teus negócios, à tua prosperidade. Paparachebre, Anúbia, Canta, Lábria, Rácia, Nabraquebe, Adabia, Andarabachai. Eu profetizo que haverá ação de graças, haverá festa. Você vai dizer: eu nunca pensei que Deus pudesse usar algo tão terrível para trazer algo tão glorioso na minha vida, porque foi assim que Ele fez. A morte virou vida, a tristeza virou alegria, o declínio agora era crescimento, e o nome do Senhor foi exaltado. Prepara o teu coração, porque você será a ferramenta de exaltação da parte de Deus, através de tudo que Ele preparou para você. Até hoje, você ouve o povo judeu festejar. Você vai festejar, o nome do Senhor vai ser glorificado.
nós precisamos sempre ter no nosso coração que temos que ter coragem para recomeçar. Coragem para recomeçar. Por quê? Porque se eu não me posicionar, vamos dizer assim, eu nunca vou recomeçar. A força não é sua, o poder não é seu, a autoridade não é sua. Tudo isso pertence a Deus, mas o recomeço é seu. O posicionamento é seu, a coragem é sua, porque Deus começou uma obra na sua vida. Ele é fiel para ir até o fim. Então, grava isso, quero que fique bem gravado, né? O que é que você precisa, o que é que está faltando. Todo fim é sempre um recomeço, mas você precisa de coragem para recomeçar e vai haver festa na sua casa. E não esqueça, quero ser convidado. Querido, coloca isso no seu coração. As promessas de Deus para você não acabam. Você tem a porta aberta para passar. Passe por ela, vai além, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você está me ouvindo agora, se você está por aqui acompanhando a gente, né, na internet, no YouTube, eu quero dizer para você que você é muito especial para Deus. Quero dizer para você que Deus preparou para a tua vida algo muito grande, algo muito tremendo. Mas Ele precisa que você deseje, que você queira, que você abra o seu coração. Por isso, se você está nos ouvindo aí agora e quer que Jesus Cristo entre na sua vida, você precisa chamar Ele para Deus. Precisa trazer Ele para você. Como? Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você sente esse desejo, escreve para a gente. Escreve, dá o seu WhatsApp, alguém vai ligar para você, vai orar com você. Você pode escrever aí embaixo e deixar registrado que um dos nossos pastores vai entrar em contato e vai falar com você de uma forma especial. Não há nada que possa atrapalhar, impedir. A palavra de Deus é clara. Com o seu coração você crê, com a sua boca você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a essa terra em carne e sangue e que veio para salvar. O nosso desejo, o nosso reconhecimento, né? O nosso posicionamento traz a presença de Deus para a nossa casa e para a nossa vida. Por isso, se você quer que hoje Deus possa entrar aí na sua casa, fazer parte da sua vida, você escreve aí agora. Coloca aí, olha, eu quero receber a Jesus. Meu nome é... Coloca o seu nome, coloca aí o seu WhatsApp, ou se quer colocar o Instagram, ou se quer colocar o Facebook, nós estaremos à sua disposição. Se você quiser falar conosco também pelas redes sociais, nós temos aí no Instagram, no Facebook, a condição de você colocar lá, né? Aliança da Paz Oficial, coloca ali na lupinha, vai aparecer a nossa rede social. Se você escreve, um de nós vai estar respondendo para você. Nós cremos nisso e sabemos que Deus quer colocar o melhor para você. Olha, é muito importante, não deixe de se comunicar. Não deixe de se comunicar. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos agora que o Teu poder está sobre nós. Queridos, se você acredita, né, que as palavras foram dirigidas a você e estão tocando em você, talvez você tenha testemunhos. Talvez você queira colocar o seu pedido de oração. Você pode escrever aí, pedido de oração é o nome da pessoa e qual é o motivo da sua solicitação de oração. Nós vamos estar aí orando por você. Nós temos aqui um grupo de pessoas de intercessão que vão continuar orando por você. Eles vão pegar o seu nome, é passado na nossa rede de oração, e eles vão orar por você, vão clamar pela sua vida. Eu só preciso estar sabendo. Então, para nós estarmos sabendo, precisa do seu nome, precisa do motivo da oração para que isso aconteça. Talvez você fale assim: eu nem sei se eles estão me vendo. Nós precisamos ver você sim, sabe como? Você diga onde você está. Você diga: eu estou no bairro, vamos falar Ipiranga, e estou aqui e tal. Só de colocar isso a gente já vai saber. Para mim a imagem veio boa, legal. Olha, tem testemunho? Diga qual é o testemunho. Nós vamos estar comentando no próximo culto os testemunhos que forem enviados daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está produzindo aí na sua vida, através da sua coragem, através da sua determinação. E outra coisa que eu queria deixar aqui já é as contribuições. Querido,
as contribuições, elas, apesar de nós estarmos falando através da internet, elas continuam acontecendo. Elas podem acontecer de algumas maneiras. Eu acredito que está passando aí no seu vídeo a conta que nós temos lá no Banco Bradesco. Então você pode fazer uma transferência para lá, pode fazer um DOC, tem lá o número do CNPJ, e você pode fazer. Também vai aparecer o PicPay, né? Que é um outro caminho para você fazer. Deve estar aparecendo o QR Code aí para você colocar. Mas se mesmo assim o seu estilo não é esse, às vezes a pessoa fala: eu não uso o celular, eu não gosto de usar o celular e tal. Nós aqui na Aliança da Paz vamos estar abertos, né? Abertos para orar por pessoas, para dar apoio em algumas coisas. Não é culto, para orar, para atender pessoas que possam precisar, e também para receber as contribuições de terça a sexta-feira, a partir das 13h30 até as 18h30, nós vamos estar aí à disposição. Então, se porventura você quiser trazer a sua contribuição, dízimo, primícia, o que você quiser, tem aí, se você tem essa colocação, tem o desejo, está escrito no seu vídeo, tem liberdade para isso, né? E também, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui para dar como recado, né? Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso, procure a Aliança da Paz Oficial, ou se quiser entrar no Apóstolo Marcos Sardinha, entra lá, também tem outras coisas que a gente coloca, né? Tem outras palavras, né, que estão acontecendo, e eu tenho certeza nós vamos ter muitas novidades. A gente está trabalhando, já que a gente está recluso, né, a igreja, a nossa equipe de trabalho não é grande, mas a gente está aqui na igreja, nós vamos começar a fazer algumas coisas para você. Nós vamos também colocar para vocês grandes novidades, né? E também você pode entrar no Spotify e temos um podcast com ministrações para você ouvir não só nesse período de quarentena, mas a qualquer momento. Então você vai encontrar, né, toda uma lista aí, um playlist de pregações da Aliança da Paz para você acompanhar todos esses dias. Ficou em casa, recebe a palavra, seja abençoado, deixa Deus te fortalecer. Apóstolo, eu vou ficar 24 horas ouvindo a palavra. Se você não vai ficar 24 horas, eu sei que não é fácil, mas pelo menos tire 1 hora, 2 horas por dia para ouvir uma palavra, para receber essa orientação. Por quê? Porque você vai estar sendo preparado para ter coragem, para ter o recomeço. A palavra profética que foi liberada sobre você passa a mesma coisa que Esther fez. Colocou o pessoal para jejuar e orar. E o rei estendeu o cetro de ouro para ela. E Deus vai estender o cetro de ouro para você, para que você seja mais que vencedor, né? Nossos cultos vão ser só online nesse período, né? Nós vamos colocar às quartas-feiras, às 19h30, e domingo, às 18 horas, ele vai acontecer. Mas depois vai ficar gravado no YouTube e você vai ter liberdade de vê-los por lá. Mas toda quarta-feira às 19h30, se você me convidar, eu entro na sua casa. Se você me convidar no domingo às 18 horas, eu vou estar entrando na sua casa, falando, sentando do seu lado aí para falar com você de uma forma especial através do YouTube, tá bom? Nosso escritório fica aberto de terça a sexta, das 13h30 às 18h30. Nossas células continuam online. Se você já participa de alguma, converse com o seu líder. Se você ainda não participa, escreve aqui embaixo, aí no YouTube, tem interesse, uma equipe vai entrar em contato com você. Quando a gente fala online, quer dizer o quê? Quando a célula tem mais pessoas, nós criamos aí, né, um esquema para poder entrar através da internet também e falar com o grupo todo. Vamos poder conversar através, né, de aplicativo. Tem já tudo preparado. Eles só precisam saber que você quer participar da célula, você só precisa entrar em contato com o seu líder para ele acrescentar você nesse aplicativo, e você vai poder gratuitamente participar, ouvir, receber, ser ministrado, ser abençoado em nome de Jesus. Olha, que você tenha aí mais do que um domingo abençoado, mas que você tenha uma vida abençoada, sejam dias de realização. Aproveita, irmão. Não será tão longo quanto parece, porque Deus vai preparar coisas maiores para você. Haverá uma cura, porque o povo de Deus, não eu, todo o povo de Deus no mundo está orando, está jejuando, e eu sei que Deus não consegue aguentar quando o povo dele clama, coisas tremendas acontecem. Então eu já posso dizer para você que coisas tremendas vão acontecer. Um beijo, fique com Deus. All inside